Nas últimas semanas e nos últimos dias, esse assunto voltou à tona. Há muita informação de que, supostamente, os Estados Unidos da América e a Rússia estão conduzindo algumas negociações econômicas secretas, prontos para fechar alguns acordos de negócios. Por isso, eu proponho analisarmos o que temos nos vazamentos, o que dizem os bastidores, o que, como se diz, está no radar dos negócios e o que a equipe de Donald Trump realmente está fazendo na comunicação com Moscou, porque nas últimas semanas surgiu muita fumaça. A Bloomberg escreveu que os Estados Unidos da América e a Rússia estão mirando em um cessar-fogo que consolidaria o controle russo sobre os territórios ocupados. O Wall Street Journal falou sobre negociações fechadas entre a ExxonMobil e a Rosneft sobre o retorno ao projeto Sakhalin-1, caso haja aprovação política da Casa Branca. Paralelamente, Steve Witkoff contou que mantém contatos diários com Moscou e tem uma reunião agendada com a delegação ucraniana em Nova York nesta semana. Vamos analisar as realidades, os fatos do vazamento e os interesses de cada um. O que exatamente está surgindo agora na pauta informativa sobre as supostas negociações secretas entre Moscou e Washington? Meu nome é Alex Ipetty, hoje é 27 de agosto. Agora falaremos sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos falar tudo em ordem e rapidamente. A primeira coisa que surgiu nos últimos dias é que, supostamente, Moscou e Washington estão mudando o formato das negociações e, em geral, mudando o formato para encerrar a guerra. Ou seja, o próprio acordo de paz, no qual será registrado o fim da guerra. Então, a Bloomberg, citando suas fontes, escreve que as partes, Moscou e Washington, estão mirando em um cessar-fogo que vai congelar a linha de frente e deixar as questões controversas para depois. Ou seja, isso é vantajoso para Moscou, há uma fixação, simplesmente uma fixação. Para Kiev, isso é inaceitável, porque isso legaliza a captura de territórios. Washington está fazendo uma pausa para negociar garantias de segurança para a Ucrânia. Ou seja, sem assinaturas, sem datas, é apenas uma intenção no ar. Esta informação é mais uma opção de discussão sobre o que pode, algum dia, ser levado a debate público. O que o Wall Street Journal escreve sobre a corporação e os acordos econômicos entre Moscou e Washington? Lá se fala sobre o fato de que a ExxonMobil realmente iniciou negociações fechadas com a Rosneft sobre um possível retorno ao projeto Sakhalin-1, caso haja uma autorização política dentro de um possível acordo de paz na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, o sentido está claro. Os grandes negócios sempre tentam desenhar um mapa chamado "e se amanhã houver paz, o que vamos fazer?" Porque investimentos e cadeias de suprimentos não são construídos em uma semana. Claro, os empresários americanos tentam calcular quais passos eles podem dar. Se assinarem um acordo de paz, Trump aprovará. Eles precisam saber como agir. Mas é preciso entender que isso não é um acordo já fechado. É uma preparação para saber como agir caso realmente algum acordo de paz seja assinado. É disso que se trata. E é importante para nós entendermos quais incentivos podem realmente aparecer na mesa em troca de passos concretos de Moscou. Essas discussões sobre, por exemplo, os americanos estarem dispostos a comprar quebra-gelos russos para navegarem pela Rota do Norte. Conversas de que os americanos estariam quase dispostos a entregar o Alasca para os russos desenvolverem. Conversas de que os americanos estão prontos para voltar a investir no setor de gás natural liquefeito na Rússia e assim por diante. Tudo isso é uma sondagem do empresariado americano. O que eles podem fazer, se realmente a situação mudar a ponto de Trump dizer "está tudo liberado", podem ir e fazer negócios com os russos. Por enquanto, não há nenhum acordo. O que a equipe de Trump faz na terceira coluna? Precisamos discutir a terceira questão. Witkoff não se esconde atrás de fórmulas. Ele afirma: "Vou me encontrar com ucranianos em Nova York esta semana. Com o lado russo, conversamos diariamente. Eu acredito que uma reunião bilateral é possível, mas o presidente Trump é necessário na fase final." O segundo elemento é o uso das sanções, tema que Donald Trump voltou a abordar ontem. Declarou que, se não houver avanços no processo de paz, ele está pronto para impor algumas sanções duras, as mais duras possíveis, contra a Rússia. Afirmou que o tema é economia, não guerra mundial, sugerindo foco específico na Rússia. É uma guerra econômica contra os russos, não um conflito militar direto.
Essas são duas ações reais mensuráveis. Ou seja, se há ou não encontro entre Putin e Zelensky, se há sanções ou não há sanções, todo o resto por enquanto é só barulho. Sim, infelizmente, tudo isso realmente está sendo discutido. Estão sendo discutidos temas de negócios entre russos e americanos. Mas tudo vai depender de como será o acordo de paz e de como, com base nele, Trump vai reagir à guerra desse tipo de cooperação. Por que isso é importante para a Ucrânia? Porque um cessar-fogo, apenas pelo cessar-fogo, como escreve a Bloomberg, sem mecanismos automáticos e garantias de segurança, infelizmente é apenas uma pausa que Moscou vai usar para se reagrupar. E é por isso que Kiev insiste em duas coisas. Zelensky afirmou recentemente que as garantias de segurança para a Ucrânia devem ser semelhantes ao artigo 5 da OTAN. Não deve haver legalização da captura dos territórios ucranianos. Não deve haver nenhum direito de veto e muito menos a participação dos russos sujos na garantia de segurança da Ucrânia. Esses são os pontos nos quais insistimos. Onde está, afinal, a linha entre a realidade e esses acordos secretos, sabe? Entre os russos e os americanos. Bem, é só um teste. Se houver um texto de garantias de segurança para a Ucrânia com mecanismos automáticos como o retorno imediato das sanções caso a Rússia viole o cessar-fogo, todas as sanções serão restabelecidas na hora. Lá está o reforço da defesa antiaérea da Ucrânia, o financiamento da defesa ucraniana, uma missão europeia em solo sem participação russa para garantir a segurança. Isso é realidade. Se as conversas forem sobre cessar-fogo com linha de frente definida e sem mecanismos automáticos, isso é só fumaça, não é paz. Enquanto não estivermos no primeiro cenário, ninguém apresentou nenhum documento que Kiev pudesse assinar. Ou seja, por enquanto tudo isso é só discussão. E sim, por que existe algo assim nesse quadro? Há espaço para investigações corporativas, digamos assim. Porque qualquer grande negócio no mundo quase sempre envolve dois níveis. Um é o político. Sanções, garantias de investimento, questão de guerra ou não guerra e assim por diante. E o econômico, energia, logística, seguros, contratos, etc. As empresas americanas sentem para onde o vento está soprando e, sabe, já estão traçando planos de ação para o futuro. Isso não é uma traição à Ucrânia, isso é apenas o jogo normal do grande dinheiro. O sentido para nós, como dizem, é não piscar. Sem garantias rígidas, sem o mecanismo de retorno automático das sanções, nenhuma cenoura econômica para Moscou deve funcionar. Precisamos insistir nisso, pois acordos secretos entre Moscou e Washington são só palavras de efeito. Hoje temos só 3 coisas concretas. Sim, de fato, a delegação americana, como afirmou Steve Witkoff, praticamente conversa com os russos todos os dias. Não entendemos totalmente sobre o que eles conversam. Isso é fato. Em segundo lugar, a alavanca das sanções que Trump promete, enfatizo, promete, ativar como algo muito sério caso não haja progresso, nas negociações de paz. E o terceiro fato é a posição firme da Ucrânia, que eu já mencionei sobre a garantia de segurança para a Ucrânia. Todo o resto são boatos, é sondagem de terreno, é uma tentativa dos empresários entenderem para onde devem ir e assim por diante. Assim que toda essa automação estiver no papel e as sanções reais atingirem, não segundo os comunicados de imprensa, mas sim o bolso petrolífero de Moscou. Só então poderemos dizer que a fumaça se dissipou e que começou algum tipo de desfecho real. Por enquanto, repito mais uma vez, vamos ouvir muitas notícias e declarações desse tipo, porque o processo de negociação ainda está em andamento, que, aliás, os russos estão tentando prolongar ao máximo. Para quê? Para tirar o máximo dessas cenouras? Por isso deixo reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. É isso. Se cuidem e até mais.